Um caso comoveu o Brasil. Como podemos ver aí no noticiário do G1, embora eu não goste muito do G1, mas temos que fazer a leitura desse noticiário tirando a opinião dos seus jornalistas, é claro. Polícia indicia suspeito de estuprar e engravidar criança de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça, mas o suspeito, até aquela data, estava foragido. A menina está em abrigo da cidade, recebendo cuidados e apoio dos órgãos responsáveis. Em outro noticiário, desta vez pela CBN, datado de 18/8/2020, o suspeito de cometer aquele ato de violência contra a sobrinha de 10 anos confessou o crime. O homem, suspeito de cometer a violência contra a sobrinha de 10 anos no interior do Espírito Santo, foi preso na madrugada de hoje, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou ter um relacionamento com a criança. Na legislação brasileira, a situação configura crime. A menina, que estava grávida, teve a gestação interrompida. Temos aí uma imagem, obviamente censurada, deste tio, em um vídeo que ele gravou dizendo que mantinha o relacionamento com a sobrinha, porém, ele solicitou que fosse realizado um exame com outros parentes, dizendo que eles também cometiam violência contra a criança. Olá, meu nome é Kleber Albaymonaro e muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma abordagem jurídica do caso da criança de 10 anos que sofreu violência por parte de seu tio e que veio a ficar grávida. Inicialmente, nós estamos diante de um crime chamado estupro de vulnerável. O artigo 217-A do nosso Código Penal prevê o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Ainda, neste caso em específico, temos uma causa de aumento de pena, do artigo 226. A pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Porém, como nós vimos, a criança não apenas sofreu a violência, como ela também ficou grávida em decorrência disso. Uma criança de 10 anos ficou grávida em decorrência de uma violência praticada pelo seu próprio tio. E tendo-se em vista que esta criança ficou grávida, aplica-se também uma causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A do Código Penal. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada de metade a 2/3 se do crime resulta gravidez. De regra, o Código Penal pune a prática do aborto. Trata-se de um dos crimes contra a vida. O artigo 124 prevê que provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, uma mulher que realiza o aborto nela mesma, sem ser dentro de um dos permissivos legais, ela responde pelo crime. Assim como aquela pessoa que a auxilia a provocar o aborto. Então vem a pergunta: como podemos resolver uma situação dessa? Uma criança que sofreu violência desde os seus 6 anos de idade veio a ficar grávida em decorrência dessa violência. Será que ela será obrigada a ter esse bebê? O Código Penal permite hipóteses da prática do aborto. O artigo 128 prevê o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Temos também as duas outras hipóteses, que seriam quando a gravidez traz risco para a gestante e também na hipótese de feto anencefálico. Então, chegamos a uma determinada conclusão. Legalmente falando, essa criança poderá realizar o aborto,
pois ela foi vítima de violência, e esta violência é que gerou essa gravidez. Embora toda essa situação seja tremendamente triste, pois uma criança sofreu violência e ainda teremos que testemunhar a prática de um aborto, que é permitido por lei nesses casos, temos que reconhecer que trata-se de um direito da criança, e até mesmo uma prudência psicológica e uma prudência à saúde dessa criança à prática daquele aborto. Porém, ativistas anti-aborto decidiram se manifestar, inclusive impedir a prática do procedimento. Essa senhora aí da foto, chamada Sarah Winter, é uma ativista anti-aborto. Essa ativista, em seu Twitter, não apenas colocou o nome da criança de 10 anos que foi vítima da violência, como também colocou o estabelecimento de saúde no qual seria realizado o procedimento de aborto e também o endereço desse estabelecimento. Em decorrência desta postagem desta influenciadora, diversas pessoas compareceram ao local para fazer protestos e, inclusive, algumas pessoas forçaram as portas para tentar impedir o procedimento. Como se pode ver, foi necessária inclusive a participação da polícia para impedir que esses manifestantes invadam o local onde seria realizado o procedimento do aborto. Até aqui, nós vimos que ocorreu a prática do crime de estupro de vulnerável, uma vez que a criança sofreu a violência. Bem como vimos que o Código Penal permite o aborto neste caso. E agora, através das informações prestadas por uma influenciadora, pessoas tentaram impedir este procedimento, o que, na minha opinião, configura uma tentativa do crime de constrangimento ilegal. 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Causa de aumento de pena: as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Como nós podemos ver nas imagens, com certeza há mais de 3 pessoas ali. Então não apenas seria a prática do crime de constrangimento ilegal, mas inclusive com a causa de aumento de pena. Terá sido tão somente na modalidade tentada, uma vez que, não obstante as manifestações e atos deles, a criança pôde realizar o procedimento do aborto. E então vem a pergunta: e essa Sarah Winter? Ela não cometeu nenhum crime? Eu encontrei diversos juristas fazendo a imputação de determinados crimes a esta conduta dela. Alguns que eu concordo, outros que não. Em uma reportagem do Estadão, nós podemos ver que, para juristas, Sarah Giralmini feriu ECA e Código Penal ao divulgar nome de criança estuprada. Nesta reportagem, um dos juristas disse que a Sarah Winter teria cometido o crime constante do artigo 247 do ECA, que tem a seguinte redação: divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E no parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Eu discordo que ela tenha praticado este artigo 247, uma vez que esta criança é vítima, não foi atribuído a ela a prática de um ato infracional. E para quem não sabe, ato infracional é o equivalente a um crime, só que cometido por pessoas menores de idade. Outros juristas disseram que a Sarah Winter teria cometido um dos crimes contra a paz pública, que é a incitação ao crime, do artigo 286 do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime,
Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Eu também discordo desse posicionamento, uma vez que, em nenhum momento da postagem dela, ela incitou as pessoas a comparecerem até o local. Ela encerrou a sua postagem dizendo: o aborteiro já está a caminho. Rezem, de joelhos no chão agora. Mas em momento algum foi dito para que as pessoas comparecessem para impedir o procedimento. Sendo assim, ela não cometeu nenhum crime? Na minha opinião, sim, ela cometeu. Veja o que prevê o artigo 153, que é o crime de divulgação de segredo. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, de R$ 300.000 a 2 contos de réis. Ignorem a moeda, tá, pessoal? É porque o Código Penal é da década de 40. Parágrafo 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Na minha opinião, a influenciadora estaria enquadrada no crime de divulgação de segredo, mais especificamente no parágrafo 1º-A. Pois, embora ela não seja detentora ou destinatária de alguma correspondência confidencial ou documento particular, ela divulgou sem justa causa informações que são sigilosas. A informação acerca da identidade da criança e o local onde seria realizado o procedimento é uma informação sigilosa, pois no artigo 234-B prevê que os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. E o título é o 6, que é dos crimes contra a dignidade sexual, onde se inclui o crime de estupro de vulnerável. Vale dizer, pessoal, eu sou tremendamente a favor da livre manifestação do pensamento, da informação, inclusive da liberdade religiosa, que muitas vezes fundamenta as pessoas que são tremendamente contra a prática do aborto em qualquer circunstância. Mas nós estamos diante da lei. O aborto, no caso de um estupro, é permitido por lei. Se você discorda da lei, converse com seu deputado federal para que ele apresente um projeto para revogar esta permissão. Mas não tente impedir uma pessoa de exercer o seu direito. Caso contrário, nós estaremos diante do crime de constrangimento ilegal. Assim como, se você tiver informações privilegiadas e sigilosas, não as divulgue, pois isso também configura crime. E para mantê-los informados, a criança passou pelo procedimento do aborto, ela passa bem de saúde e, salvo engano, ela terá alteração de seu nome para poder voltar à sua convivência normal com a sociedade. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Gostou do conteúdo? Manda um curtir aqui embaixo para que o YouTube impulsione este conteúdo para mais pessoas. E também não se esquece, se inscreve aqui no canal e aperte o sininho de notificações. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou deste caso e da reação das pessoas com relação a ele. Você é a favor? Você é contra a prática do aborto? E não esquece de nos seguir também nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter e também na nossa página do Facebook. Os links vão estar aqui na descrição. E como sempre, compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas possível. Afinal, conhecimento retido é conhecimento perdido.